diaconato precisa se movimentar em direção ao cuidado das pessoas. O diácono deve estar sempre procurando estar em direção das pessoas, cuidando das pessoas. O diácono tem que estar consciente de que o cuidado deve ir ao encontro da situação da pessoa necessitada. Tem que estar atento à necessidade das pessoas. E o cuidado tem que ter o diácono tem que ter essa sensibilidade, né, de cuidar de pessoas que estão passando por necessidade. E esse cuidado ele pode ser tanto preventivo como imediato. E o cuidado preventivo, ou profilático, né, é aquele cuidado que antecipa o problema. O diácono tem que estar tão atento, tão ligado, que ele precisa antecipar as dores das pessoas, as necessidades que provavelmente surgirão de alguma situação. E também tem que estar atento ao cuidado imediato, rápido, aquele que precisa ser solucionado imediatamente. E esse cuidado precisa ser íntimo e duradouro em todos os momentos da vida da pessoa acolhida. Ele tem que estar ali bem próximo das pessoas. O diaconato deve estar preparado para atender às necessidades da comunidade em seus vários aspectos, como físico, emocional e espiritual. A sétima proposta: os diáconos precisam ser os inspiradores e dirigentes da diaconia geral. O serviço da diaconia geral consiste numa atitude, uma espécie de prática, estrutura do povo de Deus na congregação do exercício do amor ao próximo, tanto dentro da igreja como fora. Podemos dizer, então, que a diaconia geral é aquela realizada pelos leigos da igreja. Temos a diaconia permanente, que são os oficiais, que são ordenados, que são consagrados ao ministério, que fazem parte do oficialato da igreja, são os responsáveis pela diaconia. E temos o diaconato geral, onde todas as pessoas servem um ao outro, exercem o ministério diaconal como leigos da igreja. Temos que estar conscientes de que todo membro da igreja local tem uma responsabilidade diaconal. Todos nós, membros de igrejas, fomos chamados a exercer esse diaconato geral, que é o servir um ao outro, que é o amar um ao outro, que é cuidar um do outro. Esse é o diaconato geral. E os diáconos ordenados precisam ser inspiradores desse diaconato. Incentivar as pessoas, os membros da igreja, para que sirvam nesse diaconato. Eles devem dirigir, eles devem organizar, eles devem ser os gestores desse movimento, dessa ação diaconal dentro da membresia da igreja. Porque sem o envolvimento dos leigos, a diaconia não funciona plenamente. É impossível ter uma diaconia saudável, robusta, somente com os diáconos ordenados. Precisamos de que toda a igreja participe na diaconia. Mas os diáconos ordenados são aqueles responsáveis, são os dirigentes, os que gerenciam, os que inspiram pessoas a exercer este ministério. E temos também uma oitava proposta. O corpo diaconal deve ser composto por bons administradores e bons cuidadores. João Calvino entendia essa proposta como um duplo diaconato. No entanto, o que quero trazer aqui é a ideia de um diaconato mais multifuncional. Diáconos também precisam ser habilidosos nas boas administração dos recursos. Diáconos precisam ser cuidadores de pessoas. Mas também diáconos precisam ser bons administradores. Precisam dominar a arte de gerenciar pessoas, de motivar equipes, de conquistar voluntários,
de fomentar eventos. Diáconos precisam ser bons administradores e também bons cuidadores. É claro que dentro de um corpo diaconal ou dentro de uma junta diaconal, nós vamos ter pessoas com características diferentes. De repente, algum diácono tem uma vertente, um dom mais para o lado da administração, enquanto outros terão o dom ou uma tendência maior para serem bons cuidadores, bons servidores. Mas dentro do corpo diaconal ou da junta diaconal, é saudável que haja essa mescla de bons administradores e de bons cuidadores. Uma nona proposta. O diaconato precisa atuar como facilitador da palavra de Deus. No episódio de Atos 6, as divisões das tarefas ministeriais com os 7 eleitos pela igreja facilitou o trabalho da pregação e da oração dos apóstolos. Lembram lá de Atos 6? Quando houve a divisão, os apóstolos, na verdade, estavam sobrecarregados, porque a igreja tinha crescido muito, e eles não estavam conseguindo exercer os 2 ministérios, o ministério da palavra e o ministério da mesa, sendo ambos importantes. E aí teve-se a iniciativa dos apóstolos de delegar, elegendo 7 pessoas para o serviço, para o ministério da mesa. E isso facilitou o trabalho dos apóstolos na sua tarefa prioritária, que era a pregação da palavra e da oração. Então, diáconos devem sempre estar atentos em como providenciar meios para que a palavra de Deus seja pregada e ensinada com mais tranquilidade. É função do diácono estar atento a isso. É função do diácono que desembarace todas as coisas, que organize todas as coisas para que a palavra seja pregada, para que todas as atenções do culto, que todas as atenções de um evento missionário ou de um evento de ensino sejam direcionadas à palavra de Deus. E a função do diácono organizar e preparar essas coisas e deixar esse trabalho do ensino do presbítero de forma bem mais tranquila e de forma bem mais facilitada. E temos aí a 10ª e a última proposta, é que o diaconato precisa atuar como agente da comunhão. Na igreja primitiva, os diáconos promoviam o ágape, lembram que nós vimos nas aulas passadas? Conhecida como festa do amor, a refeição comunitária, onde a igreja se organizava, a igreja comparecia, traziam ali as suas ofertas, os recursos, comida, e era uma grande festa ali dentro da igreja, onde a igreja se confraternizava. Então, cabe ao diácono estar atento a essa necessidade de comunhão na igreja, promovendo encontros, refeições e outras oportunidades para a comunidade se reunir em gratidão a Deus e em amor ao próximo. O diácono precisa ser o agente da comunhão, aquele que tem que estar atento para que a igreja esteja sempre unida, em comunhão, em momentos festivos, talvez até mesmo em momentos tristes, mas o diácono precisa estar atento para que todos estejam juntos, próximos, para que todos possam caminhar na mesma direção. É função do diácono atuar na comunhão. A própria ceia do Senhor, que é que tem uma característica comunitária, onde todos participam do pão, todos participam do vinho, todos participam da refeição eucarística, os diáconos estão envolvidos ali, eles precisam preparar todas essas coisas, eles precisam preparar esse evento, eles precisam incentivar a igreja para que compareçam à Santa Ceia, à Eucaristia, eles precisam estar ali divulgando, preparando as pessoas, preparando todas as coisas, porque o diácono é o agente da comunhão, da koinonia na igreja. Tem ainda muita coisa a falar do diaconato, mas eu queria deixar aqui essas 10 propostas como
uma sugestão ou dicas para que nós possamos resgatar ou reorganizar o ministério diaconal em nossas igrejas.